A Deus toda honra, glória e louvor eternamente. Somente a Ele. Você que achou Lucas 18, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Lucas 18, vamos ler a partir do verso 9. Lucas 18. Essa semana, em todo o meu devocional, eu fiquei meditando bastante sobre o livro de Lucas, e Deus foi me falando coisas, me revelando coisas, e eu quero compartilhar contigo aquilo que Deus tem me falado ao longo dessa semana. Eu confesso que fiquei relutante em querer pregar uma outra mensagem nessa noite, mas aqui o mestre é Ele, quem manda é Ele, o noivo é Ele, o cabeça é Ele. Eu só sou apenas um garoto de recado. Lucas 18, a partir do verso 9, diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Verso 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ainda em pé, eu quero que você repita, ou aliás, diga, depois que eu disser, todo aquele que se exalta será humilhado, você vai falar, misericórdia, ok? E depois, quando eu falar, mas aquele que se humilha será exaltado, você vai falar, glória a Deus, amém? Combinado? Então vamos lá. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Você pode tomar assento, glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela muitas das vezes vem para nos animar. A palavra do Senhor muitas das vezes vem para nos confortar. A palavra do Senhor muitas das vezes vem para nos consolar. Mas, de igual modo, muitas das vezes a palavra do Senhor vem para nos alinhar, para nos arrumar, para nos consertar. E o tema da minha mensagem hoje, eu não sei se você vai gostar muito, é o seguinte: menos, você não é tão bom assim.
Se você tem intimidade com o seu vizinho, eu sei que você gosta de falar com o vizinho na hora da pregação. Se você quer fazer isso, fala assim, menos, você não é tão bom assim. Fala menos, menos, menos. Fala com o da direita, fala com o da esquerda, deixa Deus te usar. Queridos, me preste sua atenção por um momento. Eu quero falar sobre 2 tipos de crentes que vemos de forma comum dentro das nossas igrejas. Um tipo de crente é aquele que se acha muito bom por aquilo que faz, da forma com que faz, pelos talentos que tem, pela sua performance. E porque ele é muito bom naquilo que ele faz, ele começa a se achar muito digno de muitas coisas. O outro tipo de crente é aquele crente que sabe que, apesar de estar inserido no corpo do Senhor, de fazer parte de uma membresia em uma igreja, mesmo tentando e se esforçando para ter uma vida de santidade, ainda se sente limitado, pecador e totalmente necessitado da graça do Senhor. E é justamente sobre isso que Jesus está falando. E ele termina a sua parábola dizendo o que nós repetimos: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Nós precisamos entender que a forma com que olhamos para nós, a forma com que olhamos para quem nós somos, determinará se no final seremos exaltados ou humilhados. Se você é alguém que se exalta por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você pensa ser, por tudo aquilo que você faz, não sou eu, é Jesus quem está dizendo. Se nós nos exaltamos, no final seremos humilhados. Mas se nós somos daqueles que estamos a cada dia tentando fazer morrer o nosso ego, a nossa carne, e vivendo uma vida de humildade perante o Senhor, no final seremos exaltados. Você pode dizer um glória a Deus por isso? O texto que nós acabamos de ler Jesus ele está pregando, e na sua pregação o texto diz que ele vai distinguir que algumas pessoas, elas confiam demais em si mesmas, e elas se consideram justas, a ponto de desprezar o seu próximo. Então, para corrigir tal comportamento, Jesus vai ensinar, vai contar àquele público uma parábola. E a parábola é justamente essa que nós lemos. Ele fala da existência de 2 homens, um fariseu e um publicano. Fariseu é alguém pertencente ao grupo mais tradicional, o grupo que mais se empenhava na obediência das leis de Moisés. É o grupo que eu chamaria de que estava em outro nível, em outro patamar, acima da média. Esse é o fariseu. Do outro lado, tem o publicano, que é alguém que, nesse momento, trabalha a serviço do Império Romano, ou seja, mesmo que ele fosse um judeu, ele estava trabalhando para recolher dinheiro do povo hebreu para o Império Romano. Então, ele era visto, muitas das vezes, como um traidor, alguém que estava traindo a sua pátria, e muitas das vezes visto como um ladrão, alguém que estava à margem da sociedade. E Jesus vai criar um paralelo. Ele fala que ambos os homens estão indo a Jerusalém, estão indo ao templo orar. E orar é uma atitude nobre. Só que a oração de cada um vai revelar o tipo de coração que cada um tem. Você precisa entender, querido, que a sua oração revela o tipo de coração que você tem. A nossa oração revela o tipo de coração que nós temos. A forma com que falamos revela o nosso coração. E se a Bíblia não mente, e a Bíblia não mente, Jesus diz que a boca fala do que está cheio. Então, muito cuidado com aquilo que vocês têm falado, porque a sua fala denuncia o seu coração. O fariseu, ele vai começar a sua oração, e eu quero repetir. Se você estiver com a sua Bíblia aberta ainda, acompanhe comigo, por gentileza,
Lucas 18, no verso 11, Jesus vai falar qual era a oração do fariseu. Ele diz o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. O primeiro ponto, que mesmo que ele estivesse frequentando uma reunião de oração, ele não queria falar com Deus, ele estava falando de si para si mesmo. Em outras palavras, ele estava se amostrando. É frequente a oração? Pois é, mas a oração dele, ele define ou deleta, aliás, vai dizer, vai demonstrar qual é o tipo de coração que ele tem. E a oração do fariseu é essa: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E preste atenção, nem ainda como este publicano. Começaremos segunda-feira, amanhã, o nosso período de oração. Imagine que você, com o coração aberto, vem à oração, sai do seu trabalho cansado, se esforça, chega aqui 10 horas da noite, lutando contra o cansaço, contra a fome, contra o sono. Você dobra o teu joelho e começa a orar. Do teu lado, levanta o camarada e fala assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como esses homens, como essas mulheres que estão vindo por aqui, adúlteras, roubadores, que não dão dízimo de nada. Eu não sou como esse aqui, Senhor. E aponta para você, querido. Eu não sou como esse publicano. Eu não sou como essa adúltera. E aponta para você. Você abre o olho orando, a mulher está apontando para você, o rapaz está apontando para você. Só a graça do Senhor, irmão. Para a cadeira não voar, só a graça do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse crentezinho aqui. Você está apontando para quem, meu irmão? Irmão, aqui de cara mostra que o publicano estava no óleo. Porque se não tivesse, esse fariseu ia receber os 5 ministérios. O fariseu, ele começa a orar, em voz alta, em pé, mostrando para Deus o quanto ele era bom. Ele começa a falar: Senhor, eu te dou o dízimo de tudo, eu sou um ofertante, Senhor, eu não sou como esses injustos, eu não sou adúltero, eu não traio minha mulher, eu jejuo 2 vezes por semana. E Jesus continua a parábola, dizendo agora da oração do publicano. A oração do publicano é a seguinte: primeiro, ele não consegue nem olhar para o céu. Ele olhava para si e falava assim: eu não sou capaz, eu não sou digno nem de olhar para o céu. E a oração dele é simples, é pequena, é curta. É a seguinte: Senhor, sê propício a mim, porque eu sou um pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou tão bom quanto esse fariseu. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu conheço as minhas falhas. Senhor, se não for tua graça, eu não existiria. Senhor, tenha misericórdia de mim, me cubra com a tua graça, me cubra com o teu amor, porque sem esse amor eu não consigo, eu não posso, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Essa é a oração do publicano, e Jesus termina a sua parábola dizendo que este, quem? O publicano, vai para a sua casa justificado. Porém, o bonzão do escriba, ou do fariseu, melhor dizendo, não. Nós temos que entender que a nossa justificação, ela não será ditada pelo quanto somos fiéis no dízimo. A nossa justificação não será ditada pela nossa frequência na igreja. A nossa justificação não será ditada pela forma com que trabalhamos nos ministérios. Não será ditada pela forma com que nos empenhamos na igreja. Não. Não é teu dízimo que te justifica. Não é a tua caridade ao próximo que te justifica. Não é nem a sua santidade o que te justifica. Pastor, se não é nada disso que me justifica, então o que me justifica? Romanos 8:33 diz o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quantos são justificados pelo amor incondicional do Senhor? Digam glória a Deus no seu lugar. Jesus está ensinando que nós não somos
justificados pelo quão bom nós somos. Eu sei que essa não é a palavra muito comum em tempos onde pessoas estão usando púlpitos para falar: você é o máximo, você é muito bom, você é o cara, você é diferenciado. O evangelho da cruz é bom só um, o Pai que está nos céus. Desculpa se eu não tenho para você hoje uma mensagem popular. O jovem rico chega perto de Jesus e fala assim: Jesus, bom mestre. O próprio Jesus fala assim: bom não, bom só um. Bom só a um. Entenda, você não foi salvo porque você é bom. Você foi salvo porque Ele é bom. Você não foi salvo porque você é santo. Você foi salvo porque Ele é santo. Você não foi salvo pela sua obra. Você foi salvo pela obra de Jesus na cruz. Você não é salvo pelo seu braço, mas você é salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu posso ouvir um amém de uma igreja que entende isso? É o sacrifício de Jesus na cruz. E entenda que nós precisamos reconhecer o nosso papel e quem somos em Deus, sim. Precisamos reconhecer quem somos no reino, sim. Mas não devemos pensar além daquilo que somos. Sabe qual é o grande perigo? É de orarmos, e oração é algo bom, amém? É de nos santificarmos, e santificação é algo bom, jejuarmos, isso é tudo bom. Mas o perigo é pensar que porque estamos fazendo isso, somos dignos de alguma coisa. Querido, somos dignos apenas de morte. Tudo que recebemos é pela graça de Jesus. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Abre então em Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 2. Jesus, ele vai ser indagado, ele vai ser requisitado para que ele operasse um milagre. E o texto diz, Lucas 7, a partir do verso 2: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Verso 4: Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno. Repita, Ele é digno. Mais forte, Ele é digno. Eles estão falando, Ele é digno. Ele quem? Jesus não. O centurião é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Não feche sua Bíblia, olhe para cá por um instante. Um centurião está com seu servo doente, quase à morte, segundo o texto. Ele tem tanta vergonha de ir até Jesus que ele vai mandar anciãos dos judeus falar com Jesus por ele. Esse centurião não é qualquer centurião. É um centurião que ajudou a construir uma sinagoga e é uma pessoa bem quista no meio do povo judeu. Ele manda que os anciãos peçam um favor a Jesus por ele. Você me entende? Diga amém. Esses anciãos chegam até Jesus e falam: Jesus, o centurião, ele está com um servo doente. Cura ele, porque ele é digno. Cura ele, porque ele merece. Mas por que ele merece? Porque ele ajudou a construir a nossa congregação. Ele é alguém bem quisto no nosso meio. Entenda. Quem está falando que ele é digno não é o centurião, são os anciãos, que pensam que aquele homem é digno por aquilo que ele está fazendo em benefício do povo. Só que o texto continua. Verso 6, então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Olhe para cá. Temos um conflito, qual? O conflito é que os anciãos
chamam o centurião de digno, porque por aquilo que ele tem feito à comunidade. Já o próprio centurião fala, eu não sou digno. Os de fora falam, rapaz, por aquilo que você faz pela igreja, você é digno, Deus é obrigado a te responder. O camarada que fez, fala assim, não, eu não sou digno de nada. Eu não sou digno nem de que Jesus vá à minha casa. Jesus se encontra com aquele homem, ou pelo menos com os anciãos, que estão falando em nome daquele homem. E Jesus fica impressionado. Acompanhe o texto comigo. Eu não sou digno de que entres em minha casa. Verso 7. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus, no verso 9, vai dizer que ele está impressionado com tamanha fé. Porque nem entre os judeus, nem em Israel, ele viu alguém com tamanha fé. Sabe o que ele está dizendo? Jesus está dizendo que a fé que ele vê naquele homem, ele não viu nem entre os crentes da congregação. Que comportamento é esse? De alguém que não se acha digno, e por não se achar digno, vai falar com Jesus, não se achando digno. E entenda que esse camarada, ele recebe o milagre no servo dele, não porque ele fez sinagoga, não porque ele ajudou a comunidade, mas porque ele sabia que não era digno. E mesmo não sendo digno, ele insistiu em falar com Jesus, que atende aqueles que não são dignos. Você não está me ouvindo? Ele mesmo não se achando digno, falou, Senhor Jesus, eu fiz muitas coisas até pela comunidade, mas mesmo fazendo tudo isso, eu não me acho digno. O Senhor pode atender o meu milagre, mas atenda não por aquilo que eu estou fazendo, atenda segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor, segundo a tua graça, porque nada do que eu estou fazendo compra o teu milagre, nada do que eu estou fazendo compra o sacrifício teu na cruz. Eu posso ouvir um amém aqui essa noite? Queridos, a dificuldade hoje não é você convencer o não crente que ele não é digno. A dificuldade é você convencer os crentes que mesmo sendo crente, ainda continua não sendo dignos de nada. A minha dificuldade não é falar para alguém que está na prostituição que você precisa de Jesus e que você precisa da graça e da misericórdia de Jesus. A minha dificuldade não é essa. A minha dificuldade é falar para um pastor, muitas das vezes com 50 anos de igreja, que mesmo sendo pastor, continua precisando da mesma graça que o alcoólatra, que o viciado, que a prostituta. Nós precisamos da graça de Jesus. Queridos, a gente prega com muita frequência, Jesus, ele muda a vida do viciado. Jesus, ele dá jeito na vida da prostituta. Jesus dá jeito na vida do ladrão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente coloca todos os tipos de pecado apenas nessas três áreas: vício, prostituição e roubo. É verdade que Jesus dá jeito na vida do ladrão, sim ou não? É verdade que Jesus dá jeito na vida da prostituta, sim ou não? É verdade que Jesus dá jeito na vida do viciado, sim ou não? Mas deixa eu te falar, Jesus também dá jeito na vida do crente, que apesar de crente é fofoqueiro. Jesus também dá jeito na vida daquele que é crente, mas compra e não paga ninguém. Jesus ainda dá jeito na vida daquele camarada que não falta um culto, mas trai a mulher. Jesus dá jeito na vida daquele camarada que sabe falar como um crente, se veste como um crente, mas no trabalho é odiado por todo mundo, porque apesar do título de crente, nunca refletiu a imagem de Jesus. Ei, tem jeito pro viciado, mas tem jeito pro mentiroso. Tem jeito pro alcoólatra, mas tem jeito pro adúltero também. Ei, tem jeito pro camarada que se finge de crente, mas não dá exemplo na sua própria casa. Jesus veio para todo mundo. Eu vou falar. Fica tranquilo que eu vou falar. O nosso problema é que a gente acha que porque aceitamos a Jesus, nós já somos merecedores de alguma coisa.
Eu tenho muita dificuldade, confesso a vocês, com alguns argumentos que eu tenho ouvido por aí. Falando, você é o máximo, você é o cara, você é incrível, você tem a mesma estatura que Jesus, você é tão grande quanto Jesus. Jesus e você não perde nada. Enquanto João Batista diz, o que importa mesmo é que ele cresça e eu diminua. Eu tenho dificuldade com esse evangelho que não reconhece mais Jesus como Senhor. A maior revelação do Novo Testamento, eu concordo contigo, se você pensa dessa forma, é que Deus é Pai, amém? Mas entenda, o fato de Deus se revelar como Pai não tira a sua capacidade ou o seu trono de Senhor. Ele é Pai, nós somos filhos, mas Ele é Senhor e nós continuamos seus servos. Nós não podemos esquecer isso. Nós não podemos esquecer dessas coisas, porque uma coisa não anula a outra. Você me entende? Diga amém. Sabe? Eu tenho dificuldade de entender isso porque, segundo Jesus, João Batista, dos nascidos de mulher, não tinha ninguém maior do que ele. Você quer maior testemunho do que esse? Jesus está falando, dos nascidos de mulher, João Batista é o cara. Aí João Batista, Jesus está falando que você é o cara. Sabe o que João Batista responde? Eu estou misturando os textos aqui de propósito. Não, esse aí eu não sou digno nem de amarrar o cadastro do tênis dele. E um bando de crentes, porque fez uma coisinha assim, porque serviu um dia na igreja, se acha muito. Senhor, você é obrigado a fazer. Ele continua sendo Senhor e nós os servos. Sabe? Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos não compra e nem se iguala ou se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. Se você morresse por si mesmo, você nem assim pagaria os seus pecados. Você tem consciência disso? Você pode falar assim, graças a Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua morte na cruz. Você pode dizer isso nesse momento? Ainda em Lucas 7, no verso 40, abra por gentileza, eu vou ler alguns textos ainda em Lucas, como eu disse para vocês. Lucas 7, verso 40. Lucas 7,40 diz o seguinte, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem, aliás. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Olhe para cá, por gentileza. Jesus está contando uma outra parábola de 2 homens que deviam ao seu credor. Um devia 500, quanto? Devia 1, e o outro devia 50. Jesus está dizendo que, embora a diferença da dívida seja diferente, ambos não conseguem pagar. E essa dívida aqui é uma tipologia do pecado. Você precisa entender
que se o teu pecado, ou se todo o seu pecado fosse uma mentirinha, você não conseguiria pagar nem por essa mentirinha. Porque Jesus está dizendo que ambos não conseguem pagar da mesma forma com que um ladrão não consegue pagar os seus pecados por ele mesmo, aquele que fez uma fofoquinha também não. Aí Jesus continua dizendo, falando que o credor perdoa os dois devedores. E ele faz uma pergunta a Simão. Qual pergunta? Simão, quem você acha que amou mais? Simão fala, eu acho que o que devia mais. Jesus falou, julgaste bem, porque a quem muito perdoa, muito ama. Entenda uma coisa, por muito tempo eu falei, isso aqui, Senhor, é uma grande injustiça. É uma grande injustiça, sabe por quê? Porque eu falava, então quer dizer que o camarada rouba, o camarada assassina, o camarada trafica, o camarada faz e acontece. Em determinado momento da vida dele, o Senhor resgata, o perdoa. E porque ele fez tudo isso, ou seja, porque, entre aspas, a dívida dele era maior, ele vai te amar mais do que eu que fui nascido na igreja? Até porque o meu pecado é pequenininho, Senhor. A coisa mais terrível que eu fiz foi beber fantaúva escondido da minha mãe. O camarada assaltou o banco. O maior assalto que eu fiz foi a geladeira do pudim que a Rebeca fez. Não dá para comparar. É claro que ele vai te amar muito mais, porque o meu pecado é menor. Só que um dia eu tive um entendimento. É que o problema não está na dívida, mas o problema está na consciência de quanto devemos. Danilo, sabe qual é o seu problema? É que você acha que o pecado daquele outro camarada era pior do que o seu, porque era algo mais agressivo à sociedade. Mas se você entender que o seu orgulho é tão nocivo quanto um roubo lá fora, você vai entender o tamanho do meu sacrifício por você. Se você entender que a sua arrogância é tão nociva quanto aquela que se prostitui lá fora, você entenderá o meu sacrifício por você. Sabe qual é o nosso problema dos crentes? É que achamos que porque somos frequentes à igreja, damos o dízimo, o nosso pecado é um pecado pequeno. Não, querido. Tenha consciência de que por mais simples que possa parecer o seu pecado, ele continua sendo nocivo à santidade de Jesus. E por mais que você não considere tão grande pecado, foi esse pecadinho que colocou o nosso Jesus na cruz do Calvário. Não entenda, não pense, querido, que você é alguém santo que está aqui na terra por descuido de Jesus. Eu sou tão pecador quanto aquele que está lá fora, e com isso sou tão necessitado da graça do Senhor quanto aquele que está lá fora. A nossa dificuldade é entendermos que precisamos dessa graça ainda. A nossa dificuldade é entendermos que precisamos dessa misericórdia ainda. Queridos, entenda. Existem pessoas que abandonam a fé e saem da casa do Pai, e por isso chamamos de perdido. Mas se você lembrar da história ou da parábola que chamamos comumente do filho pródigo, vamos entender que é a história não apenas de um filho perdido, mas de dois filhos perdidos. A diferença é que um se perdeu fora de casa e o outro está perdido dentro da casa. Só o que nos assusta são os que estão perdidos lá fora. Querido, o meu medo é de ser um perdido dentro da casa do Senhor. O meu maior medo é de me tornar um perdido dentro da casa do Senhor. O meu medo é de me perder e não saber que me perdi. Qual é o pecado do filho menor? O pecado do filho do menor foi ter pedido a herança antes do tempo, foi ter gastado em bebedice, foi ter gastado em prostituição. Ou seja, o filho menor, segundo o que o Timothy Keller fala no seu livro, O Deus Pródigo, ele fala que o filho menor, o pecado do filho menor, é uma lista de coisas erradas. O pecado do filho maior é uma lista de coisas certas. Qual é o teu pecado? O meu pecado é que eu roubei, matei e assassinei. E qual é o teu pecado? O meu pecado é que quando eu fui chamado para fazer alguma coisa dentro do ministério, eu não fiz para exaltação ao Senhor, mas eu fiz para me mostrar.
E aí são as pessoas que pecam fazendo as coisas certas. Porque apesar das coisas serem certas, a motivação é errada. Qual é o teu pecado? O meu pecado que eu traí minha mulher. E qual é o teu? Não, o meu pecado que eu fiz fofoca com o nome do meu pastor e da minha pastora. Qual é o teu pecado? O meu pecado que estou viciado em cocaína. E qual é o teu pecado? Meu pecado que estou viciado em elogios. A diferença é que o perdido lá fora, todo mundo sabe e reconhece. O problema é que os perdidos de dentro estão disfarçados. O problema é que o pecador lá de fora está com seu pecado escancarado, mas o pecador do lado de dentro está com seu pecado camuflado. Mas a palavra diz que nada passa invisível aos olhos do Senhor. Você viu fulano? O que tem? Ih, traiu a mulher. Vi ele em tal lugar passando com a nova mulher. Largou a mulher com o filho, casou com uma novinha. E você fazendo fofoca com o pecado do irmão. A minha pergunta é, quem é mais pecador? Você consegue entender que podemos estar dentro da casa do Senhor com uma vida de pecado e mesmo assim não recebermos a revelação de que somos pecadores tanto quanto estão lá fora? Enquanto você compreender ou quanto você entender, crente, eu estou pregando primeiro para crente aqui, eu já vou pregar para o desviado. Enquanto você entender que você é o máximo, enquanto você entender que você é o cara, enquanto você entender que não precisa mais da graça do Senhor, você vai ser só um membro de igreja e nunca alguém que faz parte do corpo de Cristo. Jesus, certa feita é muito da antiga, estou ficando velho. Jesus, certa feita, Jesus em um momento, melhor, né? Diz que os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Olha só que ironia. Mais uma vez, Jesus está dizendo, usando uma figura de linguagem para falar sobre o pecado. Sãos são aqueles totalmente santos. E doentes são aqueles que vivem uma vida ou recebem no seu DNA o pecado de Adão. A minha pergunta é, nesse prisma existe alguém santo? Nesse prisma existe alguém são? Não. Mas Jesus teima em dizer que ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ué, Jesus, se todos pecaram segundo a tua palavra, como é que vai existir alguém são? Não, Danilo. Não é que de fato exista ação. O problema é que todos são doentes pelo pecado. Mas o problema é que alguns dos doentes se acham são. Todos estão doentes, mas existem alguns que acham que não precisam do médico, porque se acham muito bons. Todos precisam do médico, todos precisam do remédio que é a palavra, todos precisam da cirurgia espiritual, do transplante de natureza, mas existem alguns, porque são tão religiosos, que acham que não precisam. Eu não sei você, querido, mas se para receber o nosso médico principal, é preciso se reconhecer pecador, eu sou o maior dos pecadores aqui. Eu sou o principal. O problema é que a moda agora, na verdade, a nova estratégia do diabo é falar que você é incrível. Quando, na verdade, eu olho para a palavra do Senhor, eu me deparo com a revelação de quem Jesus é, e falo, rapaz, como Paulo diz em Romanos 7,24, miserável homem que eu sou. Eu posso ouvir um amém nessa noite? Vocês estão entendendo a palavra? Digam um amém. Queridos, eu sei que existem muitas pessoas que foram chamadas para o ministério. Eu sei que existem muitas pessoas que foram capacitadas, comissionadas para o ministério, mas não ingressam no ministério
porque não se acham muito bons, não se acham capazes. Existem pessoas que sonham em ser pregador, pregadora, um evangelista, um mestre na palavra, e não há pecado desejar isso, porque Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz: aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. Não há pecado desejar isso, amém? Mas existem algumas pessoas, por desejarem isso, olham para si e falam assim: eu não posso, eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou ser um pregador, eu nunca vou ser isso ou vou ser aquilo. E fala: Senhor, o meu sonho é pregar um dia, é falar da tua palavra, mas eu não consigo falar, Senhor. Então, eu imagino, deixa eu desenhar para você aqui, o anjo levando essa oração ao Senhor, fala: Pai, Senhor, aliás, né? Pai não. Senhor, existe um servo teu lá embaixo, dizendo que o sonho dele é ser um pregador, é ser uma pregadora, é ser um cantor, é ser um ministro do Evangelho. Mas ele fala que ao mesmo tempo que ele quer ser tudo isso, ele não é capaz de ser. Deus manda o anjo dar resposta. Então vai lá falar para ele que é justamente nesse momento que ele não se sente capaz, que ele acaba de se tornar apto ao ministério. Porque é quando ele acha que não é que eu sou, é quando ele acha que ele é fraco que eu sou forte por ele, é quando ele entende que ele não pode fazer que eu faço por ele, é quando ele entender que ele é limitado no seu conhecimento que eu falo no lugar dele, é quando ele acha, se vê tímido mediante uma multidão, que eu uso o meu Espírito Santo para falar através da boca dele. Querido, o segredo é achar que você não é nada e ele é tudo. O segredo é achar que você é limitado, mas ele não. O segredo é achar que você não pode, mas ele pode todas as coisas. É justamente quando a gente não se acha que Deus nos escolhe, nos elege. O mais improvável da casa de Jessé a ser rei era Davi, o menor. Mas como Deus tem o costume de pegar aquelas coisas pequenas para embolar com as grandes, é o menor que ele pega. Moisés não se acha apto a falar a Faraó, mas é justamente porque ele não se acha apto que Deus coloca ele como libertador de Israel. Gideão talvez seja o mais medroso de todo Israel, mas é justamente o medroso que o anjo aparece e fala: homem valente. Você percebe que no momento que você acha que não é, que Deus começa a te usar? Porque, queridos, entenda, o reino do Senhor é um reino invertido. O maior é o menor, o último é o primeiro. É quando eu sou fraco que eu sou forte. O louco confunde os sábios. O mestre é que lava o pé dos servos. Quem você pensa que é? Você já ouviu essa frase de alguém? Quem você pensa que é? Deixa eu te falar, querido. Eu sou muito pior do que aquilo que penso ser. Eu sou muito pior do que aquilo que penso ser. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus tem me sustentado na sua graça. Se eu estou de pé, se eu tenho uma família, se eu tenho as coisas que tenho, se Deus tem me levado a lugares que tem me levado, não tem mérito nenhum meu. Toda honra e glória somente a Ele. Quero que você, já estou caminhando para o fim da mensagem, me preste a sua atenção por mais um momento. Imagine você, agora, nessa semana tivemos a escalação da seleção brasileira. Quantos aqui gostam de futebol? Diga amém. Tivemos a escalação da seleção brasileira. Vamos supor que exista um técnico chamado Jesus. Sem partidarismo, gente. É só uma ilustração. O novo técnico da seleção brasileira é Jesus. Jesus, antes de escalar os seus jogadores para as próximas partidas, ele começa a fazer visitas em todos os times, em todos os clubes,
Então, o técnico daquele time quer que no seu time, ou na seleção brasileira, tenha jogadores do seu time. Então, a primeira coisa que ele faz é mostrar os melhores jogadores do seu time. Mostra um cara artilheiro do campeonato, o goleiro é o melhor goleiro, sabe? A zaga incrível, o lateral que mais corre. Aí Jesus fala assim, tá bom, mas você me mostrou os bons. Eu vim atrás dos ruins. Não, é que esse é o melhor jogador. Sim, beleza, mas eu não vim atrás do melhor jogador. Eu vim atrás do pior. Mas como assim, Jesus? Não, eu vim atrás do pior. Aí Jesus vai em cada time aqui do Rio de Janeiro, ele vai procurando. E todo mundo quer mostrar os melhores jogadores para Jesus. E Jesus está falando, não, eu vim atrás dos piores. Ah, Senhor, então vai lá no... Ia falar um time aqui, mas não vou falar. Que se eu falo, que a varoa em casa trava a bênção, né? Então, mas amém. Vai lá então, ali perto de São Cristóvão, na barreira do... Não falei nada, quem pegar, pegou. Você quer os piores, então? Brincadeira, gente. Brincadeira. É verdade, mas brincadeira. Eu quero os piores, então... Aí existe agora uma expectativa dos jogadores a ouvir a escalação do time de Jesus. Uma expectativa não só dos jogadores, mas de toda a nação brasileira. E Jesus começa a relatar o time que ele escolhe. Fulano de tal, o camarada que mais perdeu gol no campeonato. Quem é o goleiro? O goleiro mais vazado de toda a história do clube. E o lateral? Rapaz, o lateral... Se o Saci tivesse ali, seria melhor que... Sabe? Está todo mundo assustado, porque a escalação do time de Jesus é a pior possível. Só que tem um detalhe. Começa o campeonato, e o primeiro jogo, Jesus vence. Existe um segundo jogo, ainda na fase antes das oitavas, nas eliminatórias. Ninguém está com expectativa no time de Jesus, porque só tem perna de pau, mas o time vence novamente. Então existe o terceiro jogo, e agora o povo já está duvidoso sobre o time de Jesus, e para surpresa de toda a nação brasileira, Jesus vence novamente. E agora Jesus está na final, aliás, nas oitavas de final. E Jesus vence novamente, vai para as quartas e vence novamente. Está todo mundo louco, porque Jesus agora está na semifinal contra a Argentina. E como Jesus é um time vencedor, está no time vencedor, para a honra e glória do nome dele, Jesus também vence da Argentina. E agora ele vai para a final contra a Alemanha. O sangue de Jesus tem poder. E a expectativa é que, rapaz, com esse time, Jesus chegou até aqui, se ele perder, tá bom. Mas para a surpresa de todo mundo, Jesus vence da Alemanha, de 7-1. Então está todo mundo maluco. E os repórteres chegam de forma eufórica nos jogadores e perguntam, querido, até 2 meses atrás você era tido como o pior jogador do campeonato. Agora você se torna um campeão da Copa do Mundo, títulos que muitos jogadores ainda não têm. Qual é o segredo? Então o jogador responde, eu não era ruim, eu continuo sendo ruim. A diferença não está em mim, mas no técnico que me escalou. Pastor, por que você está falando de futebol agora? Porque o Evangelho é a mesma coisa. Nós somos pecadores, nós somos maus, nós somos rejeitados, nós somos tudo isso, mas vivemos uma vida de vitória. Por quê? Porque podemos não, porque alguém que nos escolheu, alguém que nos elegeu, alguém que decidiu nos amar, alguém que decidiu morrer na cruz por nós. E se essa notícia é uma notícia boa para você, abra sua boca e louve o nome do Senhor nesse momento. É por isso que o mundo não entende como você, do jeito que é, vive uma vida de vitória. O segredo não está em mim, mas está nele.
Como você, tendo saído da onde saiu, tem uma família tão abençoada. O segredo não está em mim, mas está nele. Como você vive uma vida próspera mediante ao caos. O segredo não está em mim, o segredo está nele. Querido, entenda, você pode ser limitado, fraco, pobre, cego e nu, mas enquanto você estiver no time de Jesus, você será mais do que vencedor para a honra e glória do nome dele. O problema é que a gente se acha muito bom. E por se achar muito bom, a gente rejeita a mensagem da graça. Querido, deixa eu falar algo para você. Por muito tempo, eu falo isso com tristeza, não com alegria. Eu fui a espécie de irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Eu me orgulhava da minha santidade. Me orgulhava dos meus talentos, me orgulhava dos cargos que eu tinha na igreja. Me orgulhava de quem eu era, mesmo que não fosse nada. Você conhece pessoa que não tem nada, mas se orgulha do nada que tem? Prazer. Por muito tempo eu fui essa pessoa. Um dia o meu pai mesmo, de sangue, falou: Danilo, sabe qual é o teu pecado? O teu pecado é igual ao do irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Porque eu tenho um irmão mais novo, um irmão do meio, que aprontava que, irmão, as coisas que aquele maluco fazia, até o diabo ficava impressionado. E por isso, ele é o camarada que mais sofria dentro de casa, ouvindo sermão, apanhando meu pai, e ouvindo bronca. E um dia meu pai falou para o meu irmão: você tem que seguir o exemplo do teu irmão Danilo. Você tem que ser como seu irmão Danilo. E o Arthur, meu irmão, falou assim: você diz isso porque você não conhece o Danilo. Naquele dia minha casa caiu, para a honra e glória do Senhor. Meu pai me apertou e eu tive que, cara, a coisa mais difícil para um religioso é reconhecer que tem que se arrepender das coisas certas que faz. Eu comecei a olhar para mim e tive que me arrepender de coisas que eu julgava ser certas ou serem certas. Eu tive que me arrepender dos momentos que eu ia tocar, não para exaltar o nome do Senhor, mas para mostrar o quão bom eu era. Eu tive que me arrepender de momentos que eu aconselhava alguém, não querendo o bem dessa pessoa, mas para mostrar o quão de Deus e quão sábio eu era para ajudar em determinados assuntos. A coisa mais difícil é você convencer um religioso que ele precisa da misericórdia de Jesus e viver uma vida de arrependimento. Como eu te disse, essa semana eu li muito o livro de Lucas. E a passagem que mais uma vez eu li foi a passagem da parábola que chamamos do filho pródigo. Na verdade, não são 3 parábolas. É uma parábola contada de 3 maneiras. E quais são as 3 histórias que Jesus usa? Ovelha perdida, dracma perdida e o filho perdido. Ovelha perdida, dracma perdida e o filho perdido. Lucas 15. Qual é a diferença nessas 3 histórias, já que é uma parábola só? Bom, vamos começar falando do que é igual. O que é igual é que tanto a ovelha quanto a dracma quanto o filho estão perdidos. Repita: perdidos. A ovelha está perdida, a dracma está perdida e o filho está perdido. Agora, qual é a diferença? A diferença é que a dracma está perdida, mas não sabe que está perdida. É um objeto inanimado, não tem consciência, não pensa. Ela está perdida, mas não sabe que está perdida. A ovelha está perdida e sabe que está perdida.
mas ela não sabe como voltar ao aprisco, não sabe como voltar ao rebanho. Ou seja, ela sabe que está perdida, mas não sabe como voltar ao seu pastor. O filho, assim como os outros dois, está perdido, assim como a ovelha, sabe que está perdido, mas diferente dos outros, ele sabe como voltar para a casa do pai. Por que eu estou falando isso? Porque talvez nessa plateia exista os 3 tipos de pessoa. Existem pessoas aqui que estão perdidas, mas não sabem que estão perdidas. Existem pessoas aqui que não estão nos braços do Senhor ainda e acham que isso não lhe faz diferença nenhuma. Afinal, eu sou alguém próspero, afinal, eu sou alguém rico, afinal, eu tenho minha vida estabilizada, eu tenho minha família, está tudo certo. Eu não preciso desse Jesus. Eu lhe informo que você está perdido, só ainda não descobriu que está perdido. Existe um outro grupo de gente, qual? Que está perdido, sabe que está perdido, porque um dia caminhou com o Senhor, um dia esteve na casa do Senhor, mas não sabe o caminho de volta. Está ensaiando muito o que falar para o Pai, e toda vez tem um obstáculo, toda vez tem um empecilho, toda vez tem algo que te interrompe voltar à casa do Pai. Então, você não sabe o caminho. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Você que não sabe o que Jesus fez por você na cruz. Entenda, querido. Não fique pensando, mas e agora? A ira do Senhor, diz o salmista, dura só um pouco de tempo. Já a sua misericórdia, diz o salmista, dura para sempre. Talvez você se enquadre nesse segundo tipo de pessoa. Mas quem sabe você é um filho que se perdeu, sabe que está perdido, e você sabe o caminho de volta para a casa do Pai. Sabe qual é a diferença? É que no caso da dracma, a mulher procura a dracma. No caso da ovelha, o pastor vai procurar a ovelha. Mas no filho não. No filho, o pai espera. Ei, eu vou repetir. A dracma, ela está sendo procurada, porque ela não sabe que está perdida. A ovelha está sendo procurada, porque apesar de saber que está perdida, não sabe como voltar. Agora o filho o pai não procura, o filho o pai espera. Porque ele sabe que por mais que esteja perdido, um dia ele vai voltar para a casa do Pai. Fique de pé no seu lugar.